Olá pessoal, estamos aqui em mais um conteúdo, mais um assunto que a gente traz para discutir no nosso canal, gestão da qualidade em um quarto. São aqueles 15 minutos semanais que a gente separa para discutir algum assunto que fale sobre gestão da qualidade ou a gestão em serviços de saúde, independente da sua complexidade, independente do nível de maturidade. Então é por isso que a partir de agora, eu vou pedir para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, para que todos esses assuntos que a gente traz como discussões, que eles alcancem todos os cantos do nosso país, né? Os serviços de saúde são muito carentes de informações, então é importante que essas informações elas ganhem aí o nosso espaço e as nossas mídias com conteúdo relevante. O que eu separei de assunto para a gente discutir hoje é a bendita visão sistêmica. E aí ela traz consigo um assunto que é quase que conjunto, quase que um anexo, que é a complexidade. Eu não vou me aprofundar muito sobre o termo complexidade, porque a gente já fez um conteúdo, a gente já discutiu aqui os chamados sistemas adaptativos complexos. E ali a gente discutiu bastante sobre a questão de complexidade de serviços de saúde, como que o hospital se comporta de uma maneira complexa, principalmente pelo fato da gente ter diferentes profissionais, diferentes perfis de paciente, diferentes contextos, e por isso a gente traz tanta complexidade para esse assunto que é a gestão hospitalar. Então, eu vou me atentar um pouquinho mais dentro da visão sistêmica. O que confere a visão sistêmica? A visão sistêmica é como se eu tivesse que me desprender de um ambiente para que eu veja aquilo de uma forma mais ampliada, né? Praticamente seria aquela visão de águia, né? Uma visão mais ampliada de um ambiente mais distante, para que você tenha a real visão de todas as partes que estão ali envolvidas. Eu costumo fazer algumas analogias quando eu estou ali com as minhas equipes, com os meus mentorados, que é como se fosse um juiz de futebol, né? Quando começa uma confusão num jogo de futebol, o que acontece? Automaticamente o juiz ele não é o personagem principal que vai lá separar aqueles indivíduos. Geralmente ele dá alguns passos atrás para que ele amplie o seu grau de visão, para que ele consiga enxergar melhor todo o arredor, tudo que está acontecendo, para que quando ele tome as decisões, ele tome a decisão mais assertiva possível. É óbvio que hoje em dia, né, fazendo essa analogia, com a implementação do VAR, de multicâmeras, de diversos ângulos, isso facilitou demais a vida da arbitragem. Mas quando a gente faz essa analogia, o que eu quero trazer para o gestor em saúde? Que todas as vezes que ele tem que tomar uma decisão, o ideal é que ele se afaste como se fosse uma avaliação em terceira pessoa. Até porque é muito difícil, na maioria das vezes, você julgar alguma coisa que você está inserido dentro daquele assunto, dentro daquele contexto. Então, sempre é bom você se distanciar do objeto, se distanciar do problema, para que você passe a julgar como se fosse em terceira pessoa e passe a tomar decisões com uma visão mais ampliada e de forma que você consiga considerar diversas variáveis que estejam envolvidas dentro daquele problema. Então, quando a gente fala de um modelo tradicional, né, de gestão de processos, que é uma visão muito mais fragmentada dentro de um ambiente de saúde, isso é um modelo tradicional. Hoje em dia, as instituições mais modernas, principalmente aquelas que são mais maduras do ponto de vista de gestão, elas já não utilizam tanto a gestão de processo, porque todo o resultado ele fica muito setorial, ele fica muito dependente das equipes, dos gestores, dos profissionais, e a gente acaba perdendo o senso de coletividade dentro de um equipamento de saúde, dentro de um hospital. Então, dentro de um modelo atual, o que a gente
mais reconhece hoje, dentro das instituições que eu tenho tido contato, é a gestão por processo. E aí o simples fato de mudar essa preposição, gestão de processo e a gestão por processo, faz com que eu tenha um modelo mais atual de gestão, onde a gente enxerga todos os microsistemas agindo de forma simbiótica, cada um dentro de uma cadeia de cliente-fornecedor dentro da unidade hospitalar, considerando as suas entregas, né? Seja na jornada do meu paciente, nesse caminhar pela instituição de saúde, ou seja, com algum outro suprimento, material, mas que eu tenha que fazer a visualização dessa gestão por processo, permitindo que eu enxergue como que é o processo de transição entre esses microsistemas. Hoje em dia isso é muito comum, principalmente porque na organização do serviço de saúde, seja pela organização numa verticalização, principalmente pelos serviços próprios de algumas operadoras, ou seja pelos grandes grupos que estão formando seus ecossistemas em hubs, juntando laboratório, hospitais, clínicas, atenção primária, para que eles consigam fazer o gerenciamento e definir a jornada do meu paciente da forma mais otimizada possível. Essa visão de que as unidades elas vão funcionar como um ecossistema, permitindo que elas se complementem dentro das suas atividades, isso faz com que eu tenha um modelo muito mais atual de gestão. E nessa formação de ecossistemas, eu passo a ter a necessidade de uma visão sistêmica. Ou seja, eu tenho que colocar foco no todo. Eu já perco a minha visibilidade de um processo único, porque ele não vai agir de forma individualizada e qualquer alteração que eu tenha, seja nos seus prazos de entrega, seja numa mudança de gestão, isso vai impactar toda essa cadeia que está relacionada com aquele microsistema. Então, quando eu tenho o foco no todo, automaticamente eu passo a ter relações que elas deixam de ser lineares, porque a frase da teoria do caos diz que o bater de asas de uma borboleta ela provoca um furacão do outro lado do continente. É mais ou menos isso que acontece quando a gente olha para um serviço de saúde que ele funciona dentro de um ecossistema. Se eu negligencio alguma atividade dentro daquele serviço, a probabilidade de eu gerar um impacto muito grande, né, dali para frente, onde eu tenho o restante dos serviços que vão sendo prestados, é muito alta e o impacto pode ter, inclusive, desfechos desfavoráveis do ponto de vista de sustentabilidade financeira da instituição. Eu também passo a ter uma obrigação, dentro de uma visão sistêmica, a fazer obrigatoriamente uma análise de contexto e de ambiente, principalmente pensando em instituições que atuam, né, como ecossistema, para que elas, inclusive, considerem o local que elas estão inseridas, o perfil de maturidade dos profissionais daquela região onde ela está inserida, o perfil dos pacientes naquela região em que ela está inserida, porque tudo isso, se eu simplesmente identificar a minha gestão por processo e quiser implementar ela sem considerar essas variáveis de contexto e de ambiente, provavelmente eu vou ter algum tipo de problema de adequação ou comprometimento dos meus resultados. Então eu passo a ter uma necessidade de ter uma atenção integral a todas as etapas desses meus processos. E aí isso traz consigo desafios sistêmicos. Então, o que conferem esses desafios sistêmicos? Uma rede, ela para funcionar em rede, ela precisa estar integrada. E hoje em dia se fala muito na organização do trabalho e a organização desse trabalho na forma de times de alta performance. E quando a gente discute essa condição de times de alta performance, é exatamente para trazer maior resolutividade
para que o nosso serviço seja mais eficiente. Então, dentro dessa rede, eu tenho a necessidade de identificar o nível de complexidade do meu serviço, principalmente para que quando eu olhe para a eficiência, eu identifique se eu estou fazendo o bom uso do recurso disponível, para que eu não pegue um paciente de atenção primária, por exemplo, e ele seja atendido num serviço de atendimento de alta complexidade. E vice-versa, né? Que eu tenha um serviço ou um paciente de alta complexidade e que ele foi encaminhado ou que ele fez a busca para um serviço de atenção primária e isso fez com que eu tivesse um retardo nas tomadas de decisão, comprometendo o desfecho clínico do nosso paciente. Então, qualquer desarranjo que eu tenha nessa organização em rede, eu vou comprometer o desfecho, seja da instituição, seja do desfecho clínico do nosso paciente. Então, para isso, é importante que o sistema todo, esse ecossistema, ele atue de uma forma bastante resiliente. O que significa isso? Que as unidades elas tenham capacidade de se adaptar rapidamente às crises. Então, hoje, quando a gente fala sobre níveis de maturidade de gestão em instituições, principalmente instituições acreditadas, né, o ONA 3, quando a gente fala de Quimento Diamond, quando a gente fala de instituições que já têm um nível de acreditação de alto nível de maturidade, não significa que elas sejam perfeitas, mas significa que elas tenham essa resiliência, essa capacidade de adaptação rápida em situações de crise. Dentro dessa resiliência, eu também vou ter um impacto na segurança do nosso paciente, principalmente porque, ao investigar um evento que ele em algum momento atingiu o paciente, seja com dano ou sem dano, eu nunca vou olhar para isso como um erro, principalmente envolvendo pessoas, né? Eu não posso olhar para que eu tenha um evento, que eu tenha um incidente e que a causa primária sejam pessoas. E quando eu olho para o processo, eu também não identifico uma única falha. Eu identifico geralmente falhas sistêmicas no meu processo, onde eu tenho continuamente algumas barreiras que foram quebradas até que eu tenha atingido o meu paciente, levando a esse incidente, levando a essa exposição, trazendo ou não algum tipo de dano ao nosso paciente. Então, só para a gente tentar alinhar tudo isso que foi levantado, quando a gente fala de visão sistêmica, o modelo de gestão que está encorpado a essa visão sistêmica obrigatoriamente tem que ser uma gestão por processo, para que a gente tenha essa interligação e essa interdependência entre as unidades, para que a gente consiga tomar as melhores decisões e definir qual é a melhor jornada para o nosso paciente ou para qualquer outro material e medicamento que faça todo esse circuito dentro das diferentes unidades ou microsistemas. Então, fechando, quando a gente fala sobre desafios sistêmicos, o que a gente tem que refletir bastante dentro de uma visão sistêmica? Como que eu vou fazer a gestão em saúde para que eu tenha a promoção dessa visão sistêmica? Eu tenho que criar um ambiente onde os colaboradores e principalmente os gestores, eles têm essa capacidade de enxergar não só o seu setor, não só o seu serviço, não só aquele metro quadrado pelo qual eles são responsáveis, mas que eles entendam o nível de complexidade onde eles estão inseridos. E outra pergunta muito importante, principalmente para as equipes assistenciais, dentro de uma visão sistêmica, como que eu vou ter melhoria da minha performance a partir da minha prática clínica? Porque quando a gente fala sobre uma visão sistêmica e eu estou imbuído de alta complexidade, eu tenho que pensar qual é o perfil de colaborador que eu preciso ter, qual o nível de autoridade e de maturidade que o meu serviço tem que ter, para que eu também tenha autonomia na tomada de decisão, principalmente promovendo aí um ambiente de alto raciocínio clínico e de alta performance assistencial. Eu espero que eu tenha
trazido para vocês alguns pontos importantes dentro desse conceito de visão sistêmica, complementando o conteúdo que a gente já tinha falado sobre complexidade, trazendo aqui mais alguns pontos. E eu espero vocês compartilhando, curtindo esse vídeo, mas principalmente, se você chegou até aqui o final, que você deixe algum relato no comentário do vídeo, que você interaja, faça alguma pergunta, e vai ser um prazer eu poder interagir com vocês, poder ajudar de alguma forma e estreitar essas relações para que a gente consiga expandir um pouco mais do que esses 15 minutos que a gente separa para conversar com vocês. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo conteúdo.